está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 6 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos no programa de hoje com muita alegria o pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca, a pastora Luciana Machado da Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio, o reverendo Júnior César da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, todo mundo aqui já postos para fazermos juntos o nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Um dos nossos queridos ouvintes nos conta: não é injusto o ímpio alcançar bênçãos que deveriam ser só para aqueles que creem em Deus? Confesso que fico muito chateado quando vejo gente que nega Jesus prosperando e muitos cristãos com dificuldades financeiras. Só que entre nós, não precisa contar pra ninguém, hein? Só que entre nós. Já passou isso pela sua cabeça? A Bíblia tem um salmo que fala sobre esse assunto. Você sabe disso, não sabe? A Bíblia tem um salmo que fala sobre esse assunto. Mas é aquele momento em você que você olha pro lado, onde o negócio tá pegando fogo pro teu lado, você olha pro outro lado e diz: olha lá, miserável, nega Jesus, joga pedra na cruz, fala mal de igreja, fala mal de todo mundo, e o miserável tá lá prosperando. E eu aqui que sou fiel, tô aqui numa roubada violentíssima. Já passou isso pela sua cabeça? Calma, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Fica nervoso não, calma aí, minha irmã, fica nervosa não. Quer dizer que com esforço, aquele que não serve a Cristo pode ter os mesmos privilégios do crente? Vamos saber um pouco sobre esse assunto aí. Que privilégio tem um crente, hein? Que privilégio tem um crente. Porque há muitos servos de Deus que não vivem uma vida próspera e plena. E quer dizer isso, minha gente? A falta de prosperidade financeira é sinal de desobediência. Como não ficar revoltado quando entendo que Deus não está sendo justo? Que pensa você, ouvinte amado, sobre esse assunto? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Queridos companheiros, o nosso ouvinte faz uma reflexão que muita gente já fez. Não é injusto o ímpio alcançar bênçãos que eu aqui que estou na igreja não consigo? Não é injusto isso acontecer? Ficar chateado quando se vê gente que nega a Jesus Cristo e a pessoa vai prosperando, e muitos cristãos com dificuldades financeiras? Pergunta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Vou começar aqui com a nossa menina da mesa de hoje sobre esse assunto, esse tipo de reflexão. É normal, pastora Luciana Machado? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, J.R., bom dia a todos os ouvintes, debatedores da nossa mesa. Normal porque o ser humano, ele é questionador, o ser humano vive uma vida de comparação, ele compara a sua vida com o outro. Mas nesse início de papo aqui na mesa, eu quero apenas salientar que nessa primeira fala, o JR, ele diz que o ímpio é abençoado, ele está recebendo bênçãos, né? E aí a gente precisa entender se é bênção mesmo, não é? Porque nem sempre uma pessoa enriquecer ou ter bens ou
é bênção de Deus, não é? E existe diferença entre riqueza e prosperidade. No meu entendimento, prosperidade é ausência de necessidade. Eu conheço muitas pessoas que não são ricas ou não têm salários altíssimos e são prósperas, conseguem administrar tão bem o seu dinheiro que conseguem ter uma prosperidade, às vezes até invejável por outras pessoas. Então, a gente vai ainda trabalhar muito aqui na mesa sobre o assunto, mas a minha primeira fala é isso. Será que é bênção? Reverendo Júnior César, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, debatedores também. JR, eu quero até me solidarizar com o ouvinte. Realmente, essa reflexão, ela é normal. A gente tem se perguntado muito, principalmente com a sensação que nós temos de viver num mundo de injustiça, né? A gente abre o jornal todos os dias, assiste telejornais e a gente percebe que muita gente envolvida em corrupção e injustiça tem muito, né? Enquanto pessoas ali que saem para trabalhar honestamente, diariamente, com a sua vida com dificuldade, né, conseguem muito pouco. Então, assim, a sensação que nós temos nesse mundo é uma constatação, JR, é que a justiça realmente é cega. E ela é cega nos dois sentidos. Ela pode ser cega no lado bom, né, quanto no lado ruim e contribuir para a perpetuação da injustiça nesse mundo. Então, isso eu acho que acontece. Eu me solidarizo com isso, e como o crente está inserido nesse mundo, muitas vezes ele tem se questionado mesmo, né? A pastora falou assim, será que a riqueza do justo é realmente uma bênção, né? Do justo não, do ímpio realmente é uma bênção. Então, assim, a riqueza sempre é uma bênção. Agora, a forma como você vai usar a riqueza pode fazer dela uma maldição, porque o rico é rico na Bíblia para poder manter o pobre, para poder ajudar o pobre. Quem tinha terra e tinha plantação, ele tinha uma obrigação de sustentar aqueles que não tinham nada. Então Deus fazia ele prosperar na sua plantação, na sua agricultura, para que aquele que não tinha terra, ele pudesse ir lá e colher do que é direito dele. Então, a injustiça, ela se perpetua no mundo de hoje. Pastor Carlos Pedro, bom dia, também queremos ouvir sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia a essa audiência maravilhosa, um grande abraço a todos os nossos amigos e irmãos no Complexo do Alemão, que tem servido a Deus com tanta alegria. JR, esse e-mail me deixa perplexo, porque isso aqui é um retrato. É o retrato de uma geração que está ouvindo uma distorção bíblica, está ouvindo um ensinamento que distorce a palavra e está gerando um conhecimento equivocado. Esse ouvinte, ele chega a um extremo de um ensinamento quando ele coloca uma dúvida, entendendo que é injusto que alguém que não sirva a Deus prospere e tenha uma condição ou tenha um crescimento. Isso significa que na cabeça desse ouvinte, talvez isso nos afete, somente aqueles que servem a Deus podem e devem ter prosperidade. Nós temos 3 conceitos que eu gostaria que você, ouvinte, pensasse hoje. 3 termos que eu gostaria de colocar para você. Primeiro, conhecido como a teologia da prosperidade. Segundo, teologia do sofrimento. E terceiro, a doutrina da prosperidade. Rapidamente, o que é a teologia da prosperidade? A prosperidade como centro da vida cristã. Segundo, teologia do sofrimento. O sofrimento como centro da vida cristã, logo, a razão pela qual o cristão está aqui. E o terceiro é uma doutrina bíblica da prosperidade que nós precisamos avaliar. O que está acontecendo nesse meio é algo gritante, é muito preocupante, porque na cabeça desse ouvinte, provavelmente de muitos de nós, a riqueza, a prosperidade só pode ser dada àqueles que servem a Deus. Isso é um pré-requisito, ou é um quesito daqueles que servem a Deus. Isso não pode acontecer com os infiéis. Logo, todos os fiéis precisam ser prósperos. É um equívoco.
Muito bem, nós vamos continuar a debater esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Há muita gente que aprecia a ideia da meritocracia, que a pessoa tem mérito. Então é o seguinte, se eu for à igreja dominicalmente, eu tenho direito, eu quero um pedacinho dessa bênção aqui. Não, eu não vou dominicalmente não, eu vou agora diariamente. Opa, o pedacinho vai aumentar. É por aí, minha gente, ou isso aí é um entendimento absolutamente equivocado? Como é que a gente trabalha esse relacionamento com o Senhor? Pelo amor de Deus, tem gente que continua na onda da barganha, da troca, achando que o sacrifício vai resolver alguma coisa. Vamos ouvir os nossos companheiros debatedores. Anuncio que já está aqui no nosso estúdio o doutor Luiz Fernando Gevaert, daqui a pouquinho também dando a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é clara. Alguma vez você já achou que Deus foi injusto? É minoria, mas eu vou dar destaque aí no sim, tá? 20% dos nossos ouvintes por telefone já acharam que Deus foi injusto, sim. 44% deles no nosso site também já acharam isso. Quero ouvir a sua opinião e sua participação na nossa pesquisa 93 de hoje, anunciando a você que a nossa foto já está aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Temos aqui parte dos nossos debatedores, mas muito bem representados aqui pela pastora Luciana Machado, veio toda de rosa, fazendo parte da nossa campanha do Outubro Rosa. Ao lado dela está o reverendo Júnior César, ao lado dele está a nossa querida jornalista Elisângela Salaroli, e eu estou ao lado dessas feras aqui na foto, aqui no Facebook da Rádio 93 FM, onde você pode trazer a sua opinião e a sua participação com a gente. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. E aqui no WhatsApp que uma das nossas ouvintes diz: olha, hoje mesmo eu pensei nisso, porque eu, meu marido e minha filha somos cristãos. Devolvemos o nosso dízimo, ofertamos, e eu estou desempregada e agora o meu marido também está desempregado. O caso não é administrar bem o dinheiro. O maior problema, diz ela, é o ímpio ter até carro do ano e o crente andar a pé. E aí o ímpio ainda diz assim: olha, você que é crente não tem, mas eu tenho uma vida melhor do que você. Isso quando ele não oferece uma caroninha só pra ficar ali na ironia, no sarcasmo. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos começar com esse caso real aqui, a participação que a nossa ouvinte nos traz, e já ouvindo a opinião de vocês sobre esse assunto. Ela é dizimista, ela é ofertante, bonitinho ali e tudo mais, tá falando de coisas financeiras. Então, financeiramente eu estou aqui kit, entendeu? Já devolvi tudo, não devo nada, mas eu não recebo. O que significa isso na prática, reverendo Júnior? Servir a Deus é coisa de gente grande, e a gente precisa encarar isso com muita seriedade, viu? A gente precisa deixar de ser menino na fé, de se alimentar com leite e buscar coisas mais sólidas. Então vamos lá, JR. A gente, mesmo conhecendo a palavra e conhecendo o Deus, né, da vida, a gente costuma jogar a responsabilidade naquilo que a gente recebe ou deixa de receber em Deus. Então vamos lá, Deus nos fez seres morais, ou seja, Deus nos fez seres dotados de vontade. Deus nos fez seres com capacidade para administrar a criação, né? Agora, se a gente administra mal e a gente colhe os resultados dessa má administração, a culpa não é de Deus, né? Se a gente vive num mundo onde o pecado se perpetua, a injustiça se perpetua, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem, porque o homem, ele está usando mal os recursos que Deus colocou para ele poder administrar. Então, se você tem pessoas injustas, corruptas, e você convive com essas pessoas nesse mundo injusto e corrupto, não adianta, você vai sofrer. Por mais que você seja crente, confie em Deus, dê o seu dízimo, nós estamos todos interligados, né? Vivendo em sociedade. Então, o escândalo que existe em Brasília é um dinheiro a menos que é dado para a população, e você faz parte da população. Tá? Então não adianta querer uma resposta em Deus, sem querer
como é que eu vou dizer, politizar bem a situação, né? Eu quero dizer o seguinte, olha, tudo bem, a gente reclama, o meu vizinho tem isso, tem aquilo, eu não tenho, às vezes meu vizinho é injusto, às vezes ele não é injusto, ele trabalha e tem as coisas dele, tem as oportunidades, mas tudo bem, ele é injusto e tal, e o que a gente faz, né? Num país como o nosso? A gente vai lá e perpetua o erro através do voto, através da eleição, a gente não está preocupado com a justiça, se ela não nos ferir, digamos assim, se a injustiça não bate a nossa porta, a gente não se preocupa com o que está acontecendo na vida do outro. Então isso é culpa de Deus? Isso é culpa de um homem que não assume a sua responsabilidade de administrar bem a vida conforme orienta a palavra. Dentro dessa linha e retornando ou retomando determinado ponto aqui, quando Jesus Cristo veio, as pessoas esperavam um reino nesta terra, esperavam um rei que rompesse com Roma, que quebrasse esse tempo de submissão a Roma e o reino fosse estabelecido. E as pessoas esperavam que fosse um reino terreno. E Jesus falava de um reino celestial. As pessoas queriam um resultado humano. Jesus está falando de um outro tipo de resultado, embora também estivesse aqui implementando a questão do reino nesta terra, mas não era exatamente aquilo que as pessoas pensavam. Fato é que a mãe de Tiago e João foi lá para pedir, olha, eu quero aí, não dá para ser não, um à direita, outro à esquerda, os dois no teu reino. E Jesus disse que ela não sabia, nem eles sabiam sobre o que era o assunto que estava sendo discutido ali. Ou não? JR, eu quero aqui fazer um contraponto com o reverendo Júnior, porque a impressão que nós temos, ouvindo assim de imediato, é que essa riqueza, ela só vem para os injustos, os corruptos e tudo mais. Na realidade, tem muita gente que trabalha muito, que sua camisa, que está prosperando. E a pergunta que nós temos que fazer, ela é teológica. Será que o centro da vida cristã é prosperidade? Vamos lá, o meu querido ouvinte, fala que o seu esposo e ela estão desempregados. Mas, querida, o desemprego faz parte da vida humana. Será que os servos de Deus, os justos, nunca ficarão desempregados? Será que o que ficou empregado não tinha uma formação melhor do que o seu esposo? Será que ele não fez o MBA? Será que ele não se preparou um pouco mais? Mas a relação que o ouvinte faz eu estou atualizada, aqui estou kit com o meu dízimo e oferta. Pois é, então tem que explicar então, isso. Lá, é isso que tem que ser explicado. Gente, o que ela aprendeu, não, ela falou assim, que ela traz isso agora. Ela disse que devolveu o dízimo, devolveu o que não era dela. E nós devolvemos daquilo que já ganhamos. O dízimo é um princípio de fidelidade. Eu ganhei e por isso eu devolvi, porque Deus me deu a condição de ganhar. Se Ele, por alguma razão, permitiu que eu não ganhe esse mês, eu não terei como devolver, mas Deus não é culpado disso, e eu não posso jogar isso para Deus na conta de que, o meu vizinho aqui comprou um carro zero, eu não comprei, Deus está sendo injusto comigo. Não, talvez o que eu precise é viver a minha parte, a bênção de Deus, o centro do Evangelho, a verdade do Evangelho. A vida cristã não consiste nos bens que nós possuímos. O reino de Deus não é um reino de comer e beber, é um reino de justiça, é viver corretamente, é ter paz e alegria no Espírito Santo. Jevaé, bom dia. Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, essa imensa família 93, um prazer estar aqui no dia do meu aniversário, viu, JR? Opa! Que é isso? Eu quis te avisar que era meu aniversário, obrigado, mas querido. Fiquei com medo que se quisesse almoçar comigo e tivesse que pagar a conta. Mas então, já tá feito, já tá resolvido. Tá feito o convite para os nossos ouvintes todos, podem almoçar nas suas casas e pensem em mim. Pode fazer uma oração sem problema que eu recebo aqui. Tá valendo. Mas, JR, deixa eu te dizer, eu entendo bem desse assunto de prosperidade, porque como judeu nascido, convertido depois de já maduro, eu recebi essa bênção da prosperidade e eu faço uso dela. Eu acho que é legítimo, Deus me concedeu e eu uso. Me declaro próspero porque sou saudável, sou feliz, tenho habilidades, tenho uma profissão, me locomovo e sei resolver a minha vida com o que eu tenho. Então, tenho toda a prosperidade do mundo, mas eu acho que realmente tem gente muito revoltada, porque faz tudo certinho em termos e a coisa não acontece para ela.
E eu vou fazer um paralelo com o mundo, como é que funciona a prosperidade fora das igrejas. Tem gente que trabalha muito bem, tem MBA, tem tudo, faz tudo direito, cumpre seus horários, etc. e tal, e não ganha dinheiro. Tem outros que fazem tudo errado e ganham dinheiro. Eu chego à conclusão, porque eu entendo desse assunto que é ganhar dinheiro, é que ganhar dinheiro é uma habilidade adicional que é dada a pessoas que se preocupam com os detalhes e orientam toda a sua atividade para ganhar dinheiro, o que é perfeitamente legítimo e não é nenhum desdouro ou qualquer coisa nesse sentido, não é nenhum prejuízo que a pessoa apresenta no seu caráter ganhar dinheiro. Infelizmente, muitas pessoas fazem na igreja, tem uma atividade dentro da igreja, mas falta tomar posse do que Deus promete, das promessas de Deus em todos os níveis. Então as pessoas são tímidas, não tomam posse e não agem como titulares daquela bênção que Deus outorga pela graça. Não é pelo merecimento, não é pela competência, é pela pura graça. Mas Deus dá graça para as pessoas. Basta você tomar posse daquilo. E como é que você faz isso? Você trabalha no detalhe. E o detalhe é extremamente simples, é enxergar o que Deus deu. Por exemplo, hoje eu estou fazendo 67 anos. Isso não é uma bênção maravilhosa? Se eu não tivesse o que vestir e tivesse pouco para comer, o simples fato de eu estar aqui vivo falando nesse microfone não é uma bênção maravilhosa? Mas as pessoas acham que isso é pouco. Quando você acorda todos os dias, isso é um baita de um presente de Deus. Mas as pessoas acham pouco, porque, e o que é curioso, JR, e eu falo isso às vezes até com pena, você só percebe que o dinheiro não resolve a tua vida depois que você gastou quase a tua vida inteira para ganhar o dinheiro. Aí você tem todas as coisas que o dinheiro pode te proporcionar e você pode estar completamente infeliz, as coisas podem não estar acontecendo, você está com um conflito na família, você está com uma doença grave, você está com um problema com o teu filho, alguém ao teu redor está envolvido com drogas, com problemas e tal. Então, essas coisas, essa tal da prosperidade que as pessoas tanto falam, é uma prosperidade que Deus dá plena mesmo. A prosperidade que satisfaz a alma, a paz que excede todo entendimento e outras coisas mais. E tem regras lá. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso que a nossa irmã está fazendo. Você também tem que buscar, né? E tem que fazer as coisas que tem que fazer. Então, eu acho que nós vamos voltar para esse tema, é super importante. Prosperidade não é maldição, não é castigo para ninguém e é muito legítimo pretender. Dentro dessa premissa, eu acho também que, como o Dr. Geval falou agora no final, nada é de graça nessa vida. Claro. Não é? A gente tem que lutar pelo que a gente quer. Eu conheço pessoas que querem muito viajar, mas não tem dinheiro. Aí arruma um emprego, não pode viajar. Não é verdade? Então, às vezes, a gente luta atrás de coisas, a gente corre atrás do vento e não resolve nada na nossa vida. Agora, a palavra de Deus diz que quando Jesus veio estabelecer um reino, não foi um reino de riquezas, foi um reino espiritual. E a gente vive atrás de riquezas. A gente esquece que o reino que ele veio estabelecer é um reino eterno, um reino celestial. E muitas vezes a gente está correndo atrás disso. Então, qual é a maior riqueza? É ser rico aqui ou ser rico no céu? A Bíblia fala qual vai ser o fim do ímpio e o fim do justo. Só que nada é de graça. Eu justamente, quando eu ministro sobre algum assunto de fé, eu digo, você age e Deus reage. Você faz e Deus te abençoa. Agora, não adianta você querer prosperidade e ficar deitado dentro de casa esperando cair do céu. É necessário que você saia, que você busque, que você trabalhe, que você faça cursos, a fim de que você vá ao encontro do seu objetivo, né? Porque Deus não dá nada assim do céu. A única coisa que cai do céu é chuva e cai para todos. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, uma delas dizendo: JR, eu não acredito que Deus seja injusto. Ao contrário, ele é justo até demais. Qual o problema do ímpio ter dinheiro? Sejamos sinceros que muitos ímpios são mais esforçados que muitos crentes.
Eles correm atrás de seus sonhos, enquanto muitos crentes querem que Deus faça por eles. Então eu acredito que dinheiro não cai do céu. A gente conquista. Sendo evangélico ou ímpio, Deus dá a oportunidade de conquistar e administrar. Compartilha uma de nossas ouvintes pelo WhatsApp. JR, assim, eu quero relativizar bem essa situação. O problema de você explicar e discutir isso não está em dizer, a pessoa às vezes não faz por onde, ou não trabalha. O problema é que existem pessoas que fazem por onde, que trabalham, que correm atrás e não conseguem, JR. Uhum. Tem gente que faz tudo certinho e não consegue, entendeu? A dúvida está aí, tá? Vamos supor, eu não sou rico, JR. Mas eu me considero uma pessoa honesta, que trabalha, uma pessoa atualizada, né? Eu me considero esse tipo de pessoa. E como eu, tem muitos outros brasileiros nessa situação, sendo crentes ou não. Entendeu? Gente que você lembra assim, olha, fulano foi honesto, deixou uma história, mas não teve nada, JR. Não teve nada. Enquanto outros que não têm uma história tão digna, tem tudo. Tá, eu creio que a riqueza tá no céu, eu creio, mas se eu puder viver um pouco dela aqui também, quem é que não quer? Quem é que não quer ter uma vida tranquila? Então assim, só para concluir, JR, desemprego, como foi falado aqui, desemprego faz parte da vida num país onde não se faz valer a sua Constituição, que diz que todo cidadão tem direito a emprego. Então a injustiça, a corrupção, certo? Que atrapalha todo esse processo, né? Outra coisa, a questão está na referência, JR. Qual é a minha referência de prosperidade? Né? Então eu estou olhando para a casa do outro e ele tem coisas que eu não tenho e eu estou julgando que ter aquelas coisas é ser próspero. Isso tá errado, JR, entendeu? Isso aí tá ligado numa falta de contentamento com o que se tem. Tem impressão, reverendo Júnior, que esse tópico do contentamento ele é muito importante pra gente identificar. Até porque boa parte das pessoas, como é o caso da nossa ouvinte e dos demais que estão opinando comparativamente. A questão do comparativamente. Jevaé diz, acordar de manhã é uma bênção. Aí alguém vai dizer, acordar de manhã de frente pro mar é uma benção. Melhor do que a outra benção. Aí o outro vai dizer o seguinte, olha, eu tenho que vestir. Aí o camarada diz, olha, eu vesti uma roupinha assinada, já é, eu tenho que... Então tem sempre alguém que ao invés de dizer o seguinte, graças a Deus que eu acordei hoje, entendeu? Vai dizer assim, enquanto eu acordo aqui nesse muquifo, entendeu? Enquanto eu tô aqui no meu muquifo, tem gente aí fazendo não sei o que lá. E eu que sou fiel, aí é essa questão do olhar pro outro e não perceber. Mas, JR, eu acho que o centro da questão é esse. Gente, qual é o privilégio de servir a Deus? Eu não posso dizer que o privilégio de servir a Deus é acordar de frente para a praia. Isso faz parte de uma vida próspera. Mas não exclui. Faz parte. Não é ruim. Não pode ser o pré-requisito. Eu não posso dizer que eu serei feliz se acordar. Eu não posso me sentir menor porque você acorda de frente para o mar e eu não. O evangelho não é isso. Foi o que eu falei. Essa é a questão que a gente fala da teologia da prosperidade. É você colocar a prosperidade como centro da tua teologia. Se eu não for rico, se eu não tiver o carro zero, se eu não tiver um salário acima de X, Deus não está satisfeito comigo. Não é esse o evangelho que nós pregamos. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de viver uma vida correta, ter paz e ter alegria. A doutrina da prosperidade é simples. Deus, Salmo 1 diz, tudo quanto fizer, prosperará. Se você não faz, não tem como Deus botar a mão, meu filho. Agora, eu não posso concordar que se eu vou lá, estudo, me preparo, corro atrás, faço os cursos, eu não vou ter a recompensa. É claro que muitas vezes tem 10 vagas de uma empresa, tem 100 candidatos. Esses dias, uma empresa abriu 200 vagas aqui, tinha 5.000 pessoas na fila. Obviamente, eles vão escolher os 200 melhores. Pastor Carlos, e se eu estiver entre os 200 melhores? Os amigos, eu tô entendendo plenamente a sua palavra e veja se é isso aqui. Eu estou dizendo o seguinte, nós não podemos deixar de nos estimularmos aqui, estimularmos o nosso ouvinte a estudar, a trabalhar, a fazer o melhor, aquilo que estiver ao seu alcance, a pensar nos detalhes que foram apresentados e que estão diante de todos. Colocar isso na conta de Deus. Perfeito. Agora, existe gente que trabalha muito, mas trabalha errado. Tá certo? É o jogador de futebol. Imagina a cena, jogador de futebol, ele corre para todos os lados, dá 20 minutos, tá morto. Ele trabalha muito.
Só que ele trabalha errado. Sim. Tem gente que trabalha em áreas que tem mais rentabilidade, rendem mais. Tem gente que não trabalha em área que rende muito. Tem gente que não quer correr riscos. Tá certo? Porque para ganhar muito, tem que correr riscos. Pode dar tudo errado. Sim. E tem gente que não quer correr risco, é uma pessoa mais conservadora, vai ficar ali. Então, são perfis, é o investidor. Pega o perfil do investidor, você vai ver que este é o perfil da humanidade. Essa é 30 anos de uma máquina. O operário que trabalha 30 anos ali operando uma única máquina que ganha um salário mínimo mais um pouquinho. Eu vou dizer que esse cara não é feliz, ou que ele não é próspero. Tá sustentando a família dele, tá vivendo feliz, a gente tá falando. Isso é uma prosperidade. Mas ele tem que se achar assim, porque se ele achar que ele tá infeliz, porque o outro que passou por ele, ele tá 20 anos na mesma máquina, o cara entrou ontem, já é chefe dele, ele vai dizer isso é um absurdo. E essa minha porque eu preocupação... sou fiel ao Senhor, tô firme nessa máquina há 20 anos. Porque o ouvinte está dizendo para mim que é injusto o cara que não é crente, entrou na empresa ontem, já é meu chefe, e eu tô aqui e não sou, e não consigo alcançar. Vem cá, você olhou o que o cara fez para chegar lá na empresa ontem e ser teu chefe? Então não é uma questão de injustiça, é uma questão de preparo. Sucesso é uma combinação de preparo mais oportunidade. É uma questão de injustiça. É uma questão. Eu vou explicar. JR, olha só. Primeiro, eu concordo com a questão da teologia de prosperidade que o pastor está falando, concordo com tudo isso. Eu concordo. O senhor discorda da teologia, mas concorda com o que ele disse a respeito dela. Eu concordo com o que ele está falando. Não tenho. Eu assino embaixo. Agora, a questão é a seguinte, JR. Essa discussão sobre injustiça é uma discussão anterior a qualquer teologia da prosperidade. Na Bíblia, só um minutinho, pastor. Na Bíblia já existe isso. O livro de Eclesiastes é uma discussão dessa, JR. O livro de Eclesiastes é uma constatação de que você faz e não consegue. E o cara, então vamos entrar e aquele que é ímpio, aquele que é ímpio, ele prospera. A gente precisa constatar a injustiça, JR, porque servir a Deus é ser justo no mundo injusto. Mas quando existe, deixa eu dar uma palavrinha. Quando existem dois sócios da mesma empresa, os dois são crentes, ganham a mesma coisa, um prospera e o outro não prospera. É o que então? Exatamente. Mas não são todos os casos. Companheiro, vamos lá. São todos os casos. O reverendo Júnior está destacando aqui a questão da injustiça, a questão da corrupção, a questão da mala. Mas sim, mas é um ponto dentro dessa reflexão. A questão dos bajuladores, a questão de quem tem QI, quem vai indicar, o pistolão. Então o camarada estudou. Aí tem um camarada que não estudou, mas o nome entrou. Quanta gente já ouviu falar de pessoas que passaram no concurso e não foram chamadas? O concurso já jubilou. A pessoa já embarcou e não foi chamada ainda, a lista anterior. Agora, um ouvinte aqui dizendo, ainda bem que o reverendo Júnior está aqui, porque tocou no ponto. Muita gente trabalha, estuda, corre atrás, mas as coisas não acontecem. Não é uma questão de querer ser rico, viu? Ter mansões e iates, é não ter o mínimo de conforto. Vivendo no vermelho, pagando aluguel, preocupado com as contas todo mês. Com o tempo, essa derrota constante, apesar dos esforços e tentativas, acaba por desanimar, sim. É uma questão de injustiça. Muita gente consegue o trabalho porque conhece a pessoa certa. Contato vale mais que talento e esforço. Traz aqui o nosso ouvinte a sua palavra sobre esse assunto. Givaek diz que desconcorda. Eu desconcordo por causa do seguinte, brincadeira, né? Eu não sou analfabeto, não, senão daqui a pouco isso é uma brincadeira. Eu acho que tanto o ímpio quanto o justo prosperam, tanto o ímpio quanto o justo não prosperam. Verdade. Todos eles têm dificuldades e têm benefícios, etc. Eclesiastes fala isso, tanto bom quanto mal, mas Eclesiastes também fala o seguinte: é preferível ser um cachorro vivo do que um leão morto. Então, o dom da vida é um privilégio que todos nós temos. Então, é o seguinte, qual é a grande diferença que eu acho que o cristão tem? Eu me converti com 43 anos. Então, eu, por exemplo, acho que eu me contento com o pouco, eu sou feliz com o que eu tenho. O contentamento. Eu me acho próspero, eu me acho alegre. Então, o seguinte, eu trabalho há 53 anos, eu faço hoje 67, há 53 anos eu trabalho, eu fiz 4 faculdades, eu tenho prosperidade, eu tenho um bom apartamento, eu tenho um bom carro, eu tenho dinheiro, eu ganho bem, mas
ninguém sabe o quanto eu ralei, etc. Eu trabalho até hoje, todos os dias, sexta-feira, eu estou lá de terno às 6 horas da tarde, trabalhando no meu escritório. Então, e há um engano de achar que quem prospera porque fez alguma coisa errada. Porque você pode perfeitamente trabalhar honestamente e ganhar dinheiro, e pode trabalhar honestamente e não ganhar também. Eu acho que a habilidade de ganhar dinheiro é uma competência que algumas pessoas têm naturalmente, outras aprendem. Tanto é possível você aprender que tem cursos. E outras trabalham para eles. A generalização é complicada, né? Exatamente. Se todo mundo fosse ser rico, a Bíblia diz, né, que a gente sempre terá as pessoas menos abastadas no nosso meio. Os pobres sempre têm convosco, né? O próprio Senhor disse isso. Agora, se todo mundo quiser ser rico, todo mundo quiser ser próspero, e existe diferença entre riqueza e prosperidade. A Bíblia diz no Salmo 37:16, mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muito ímpio. Então as pessoas olham, porque o cara fraudou, o cara fez isso, ele prosperou. Mas você quer isso pra você? Você é justo ou você também é ímpio? Essa é a questão, não invejar o que o ímpio tem e querer por causa da sua injustiça. Tem dois textos. Primeiro, Eclesiastes, ele fala sobre o que acontece aos dois, e o grande ponto de Eclesiastes, a grande ênfase do texto é a questão da vaidade, do que é passageiro. Só que a gente tem que lembrar que o cara que está falando isso, que falou em Eclesiastes, era o Bill Gates. Ele era apenas o mais rico do mundo, só isso. Era o cara que viveu isso, que experimentou isso. E o que ele está dizendo para nós é que isso, na verdade, é uma grande vaidade, gente. Isso é uma bobagem. É uma bobagem, é o que ele está dizendo. Agora, no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, porque isso Deus faz, e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar o seu trabalho, isso é dom de Deus. Aí tem duas coisas diferentes. A riqueza, que o doutor já citou aqui, a riqueza é aquilo que você não vai conseguir apenas ralando, trabalhando. Eu conheço gente que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, o reverendo Júnior já falou, e que o cara não fica rico e não vai ficar. Agora, então quem é que fica rico? Quem fica rico é quem recebeu o dom da riqueza. Então por que Deus não me dá? Porque ele não quis dar, ponto. Ele só vai dar riqueza para quem ele quiser dar. Isso é um dom de Deus. Nós precisamos entender isso. Agora, nós precisamos compreender que a prosperidade, ela é inerente a todo mundo que faz o que é correto e que trilha o caminho para prosperar. O cara que morava lá em cima no barraco, eu conheço a realidade, que botou uma laje no barraquinho dele, prosperou. Hoje o cara tem uma casa no asfalto, prosperou. Comprou um Fusquinha. Então, irmão meu tá feliz da vida, comprou um Fusca 73 verde. Muito bom, feliz da vida. Verde abacate? Verde abacate. Verde abacate, esse é prosperidade. Bom. Agora, pera um pouquinho. O senhor disse que prosperidade ou a riqueza é um dom de Deus. A riqueza. A riqueza. É um dom de Deus. Então vamos. É porque o cara não consegue ser rico trabalhando só. Eu não concordo. Não, se a gente partir do princípio que é dom de Deus, aí o ouvinte vai falar assim, então tem outros que não tem, então a culpa é de Deus. Então, esta questão. Não. É o que está escrito? Então lê, vamos discutir o que está escrito, então, para a gente poder absorver. Riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Nem todos serão ricos. Essa que é a verdade. Eu estou esperando a minha Bíblia ali. Nem todos serão ricos. Dá a volta aí que eu volto aí. A questão toda é que nós ficamos brigando com Deus porque a gente quer ser rico. Eu desejo muito ser rico, JR. Desejo muito. E eu quero que Deus me abençoe. Porque se a gente colocar na ponta do lápis, Bill Gates trabalhou o suficiente para ser o que é. Escreveu Vou dar a volta, livro então, muito interessante. Que é um neurocientista americano que escreveu O Andar do Bêbado, que é um cara que trabalha com estatística, aleatoriedade. Ele diz que se o Bill Gates tivesse 2 anos menos de idade, ele não seria o cara que é, porque ele estava no lugar certo, na descoberta certa, no momento certo, e isso é dom de Deus. É a questão do conhecimento. Mas isso é dom de Deus. Deus é que fez o cara nascer desse jeito. Mas é a questão da oportunidade. Agora, você quer ver uma coisa, por exemplo, que acontece? O irmão aqui está falando, o pastor está falando, eu quero ser rico. Você poderia dizer, eu quero ser milionário. É legítimo. Mas pra quê? Mas pra quê? É legítimo. Ele só quer ser rico, né? Se a gente for na rua e perguntar depois que for rico, ele vai falar assim, eu quero ser milionário. É isso, um cliente meu disse, olha,
a minha mulher me deixou rico. Eu disse, pô, então o que você está reclamando? Não, quando eu casei com ela, eu era milionário. Há dentro da cultura judaica, a ideia de que toda boa dádiva vem de Deus, tá? Então, claro que ele vai dizer que se o cara é rico, foi Deus que proporcionou ele a riqueza, né? O mal, em certo ponto, até no Antigo Testamento, às vezes o mal é atribuído a Deus, é uma desventura dada por Deus por causa do pecado do homem. Tanto que os amigos de Jó imputaram a ele sobre isso. Vem de Deus, exatamente. Jó, você fez alguma coisa errada. Então, perceba, a teologia isso não quer dizer que riqueza seja um dom, tá? Porque a palavra dom aí, carisma, é uma outra situação no Novo Testamento, é um outro significado, não tem o sentido de você dizer que a riqueza é encarada um dom nesse sentido. Você pensar em dádiva é uma coisa, você pensar em dom, como a gente entende dom espiritual no Novo Testamento, né, é uma outra situação. Então, toda boa dádiva, isso vem de Deus, isso faz parte lá da cultura. Aí agora, boa dádiva é só riqueza? Não. Então, a gente tem que esclarecer bem isso. E esse é um processo complexo. O texto inteiro, desde o capítulo 5, versículo 8 em diante, comecinho do capítulo 6, ele faz um contraponto constante sobre esse assunto. Quer dizer, o contraponto, ele lida com a questão da vaidade que está atrelada a isso aí. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Aí ele diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os que veem com seus olhos. Aí, doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Aonde que isso aqui se revela como uma coisa benéfica? O tempo inteiro está mostrando, olha, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Por quê? Porque a pessoa que passa a vida na expectativa de alcançar isso, e quando alcança isso, percebe que, na verdade, não alcançou aquilo que buscava, porque aquilo que buscava não estava naquela riqueza que ele estava. Aí que você vai entender o que é a riqueza de que Deus fala em Eclesiastes. A riqueza que Deus fala em Eclesiastes não é ter o bem, não é ter o dinheiro, não é ter a prosperidade no sentido que nós temos hoje aí de ter as coisas. É uma prosperidade totalmente interna, porque ela fala do sono, ela fala do filho, ela fala sobre a herança que o filho tem, ela fala da tranquilidade que isso gera e ao mesmo tempo mostra o contrário disso na vida daquele que vive em cima disso. Esse é o problema. Não é só interna não, é externa também. É você conseguir usufruir daquilo que você tem. Mas começa com a interna. Né? Começa com externamente interna, o cara não tem. Mas começa com a interna, mas você usufrui daquilo que você tem, você não fica olhando pro outro. O que eu tô ressaltando sempre, JR, é que a gente vive num mundo injusto. O próprio Eclesiastes diz isso lá em Eclesiastes 4, de 1 a 3, ó. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então, o que eu estou dizendo é isso, JR. A gente vive num mundo injusto. A gente pode puxar daqui, puxar dali, mas a injustiça, ela está presente. A injustiça, como disse um ouvinte aí, ela acaba tentando minar, né, a nossa esperança e a nossa fé. Mas fé é isso. Fé é você viver a justiça de Deus num mundo que é injusto. O mundo é injusto, mas não é por isso que você vai ser injusto também.
A minha preocupação é que hoje o reverendo Júnior está com um discurso muito politizado. Essa questão da injustiça, do ponto de vista do O senhor discorda dele? Discordo, porque o que acontece é o seguinte: essa questão de Eclesiastes, o que ele está dizendo é o seguinte: meu irmão, quanto mais você tem, maiores são as tuas preocupações. Quanto mais você enriquece, mais você tem que prestar contas. No final da vida, tudo bobagem. O que a gente tem que aprender é estar contente com o que nós temos hoje. E à medida que nós crescemos, você tem o ônus e o bônus disso. E você tem o direito a viver feliz com o que você está conquistando. Essa é a nossa realidade. Agora, a questão da prosperidade, não há uma injustiça no cara ser rico. O problema do nosso ouvinte é que ele está dizendo que Deus é injusto porque ele dá uma riqueza para o cara que é ímpio e não deu para ele. Essa é a questão. Ele está achando que ele merecia, porque é servo de Deus, porque dizima e oferta, ele merece ser rico, e o cara que não faz nada disso está sendo rico. Deus não é injusto por causa disso. Olha, eu queria falar um pouquinho sobre alguns aspectos econômicos. O seguinte: nós vivemos uma economia de escassez. O Brasil hoje vive um pânico, um temor de que vai faltar isso, vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar. A questão da justiça social é presente. Eu acho que o reverendo Júnior está abordando a questão com muita propriedade. Não é possível você ser cristão se você não tiver uma consciência social. A consciência social é inerente ao pensamento cristão. Então, eu concordo que não dá para você ficar alheio ao sofrimento dos teus irmãos, das pessoas que estão aí. Agora, é importante que você também use a instituição que você serve, que é, vamos dizer, a tua fé, e através da tua fé a comunhão na tua igreja, que você use a tua instituição para você trazer lá os teus dízimos, para que aquela instituição faça uma ação social. Promover a justiça. Que promova a justiça social, a distribuição de renda, etc. Outra coisa, eu não conheço outra instituição além da igreja que promova tanta igualdade social. Verdade. Quanto a igreja cristã. Verdade. Por exemplo, você vê casamentos mistos, uma miscigenação, você vê uma distribuição justa da participação de todos. Então, o ambiente eclesiástico da igreja, ele é de extrema democracia e é o lugar onde você pode ter uma distribuição de renda, você pode fazer justiça social sem prejudicar a tua consciência. É fato que muita gente hoje, agora, com a sua palavra, pode dizer assim, mas não são todas as igrejas, não. É verdade. É verdade. Tem igreja que é umbilical. É umbilical para o dono do umbigo. É verdade. Se é que vocês estão me entendendo. Mas do ponto de vista histórico, quando você lembra dos hospitais, que a boa parte dos hospitais, da mentalidade de hospital, ela veio a partir do cristianismo. Quando você vê que o socorro àqueles que são alvejados nas guerras, a instituição de uma fundação, de uma entidade para atender essas pessoas no campo de guerra, a mentalidade da educação, o quanto o nível de educação evoluiu no mundo inteiro a partir do cristianismo, ou seja, o evangelho produz mudanças nessa área que são de raiz, que nós nem observamos hoje. Se você fala em hospital, só hospital. Mas muita gente esquece de que os hospitais nasceram a partir de uma perspectiva cristã. A campanha contra o aborto, crianças que nasciam qualquer tipo de defeito eram abandonadas do lado de fora da cidade para serem comidas pelas feras. Quando isso cessa? Com o cristianismo. O cristianismo cessa a maldade contra as crianças. As mulheres eram desprezadas. Quando isso cessa? Com o cristianismo que cessa a maldade contra as mulheres e por aí vai. Ou seja, existe uma herança cristã extraordinária que trabalha contra a injustiça. Então, o que acontece? Nós temos aqui um consenso que nós entendemos aqui, até onde eu vi, que a prosperidade, ela não está limitada à questão da riqueza, ter dinheiro para isso e aquilo, mas é próspero aquele que acorda, claro. É próspero aquele que se alimenta, é próspero aquele que se veste, é próspero aquele que se cuida com remédio, isso é uma prosperidade. Quando você lida com a injustiça no que se refere à questão hospitalar, por exemplo, saúde num país como o nosso, onde os hospitais foram abandonados, parece até que é proposital para que outras instituições particulares prosperem. Parece até
que o fracasso das instituições públicas e educacionais é proposital para que escolas particulares prosperem? Parece um monte de coisa que você para pensar e diz, puxa vida, antigamente a escola pública era uma maravilha e de repente essas escolas públicas começam a falir. Elas não têm prédio, elas não têm segurança, os professores ganham mal, não há sustento digno, muitos deles não têm uniforme. Aquela prefeita lá de não sei aonde que roubou a merenda escolar dos meninos todos lá, entendeu? E gente que faz isso o tempo inteiro. Pra quê? Por que que é? E às vezes você vai ver que o próprio gestor tem uma instituição paralela. O próprio gestor ou legislador tem. Então é uma questão tão braba, tão difícil, tão complicada que, claro, nós não vamos resolver aqui agora. Mas é parte da nossa reflexão. E quando a gente volta os olhos para a Bíblia, a gente vai ver a questão do contentamento, daquele que olha para a sua própria vida e agradece a Deus. Ele não deixa de lutar. Que pai que não quer que o filho tenha mais coisas do que ele? Que pai que não é capaz de tirar da sua própria refeição para dar para o filho? Claro, tem pai ingrato. É lógico que tem mãe ingrata. Tem mãe que joga filho no rio, no lixo. Claro que tem. Mas nós estamos falando de gente boa. Gente está nos acompanhando agora, gente que luta, batalha, que se empenha, que se esforça, mas que infelizmente, depois de tudo que fez, poderá não ter o mesmo sucesso visível. Agora, visível. Já tem um negócio importantíssimo. Hoje em dia, o sinônimo de prosperidade é o sujeito que ganha sem trabalhar. Esse é o sonho perseguido por milhares, milhões de brasileiros. Ao contrário, trabalhar é uma bênção, você poder trabalhar todos os dias. Eu disse aqui, eu trabalho inclusive sexta-feira, porque virou uma febre não trabalhar na sexta-feira. É claro que com o tempo você pode trabalhar menos, você pode fazer uma carga horária menor, mas o trabalho dá uma recompensa emocional enorme. Você ganhar dinheiro com o teu investimento num trabalho, mas o problema... Isso é prosperidade. É isso. Isso é prosperidade. O problema é que o juro, o ganho fácil, a exploração do outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a minha empresa e vou botar o meu dinheiro a juro e vou viver disso. Essa mentalidade. Então eu vou fazer um concurso e eu nunca mais vou trabalhar porque o concurso me dá estabilidade, me dá um salário no final do mês. Então eu acho que buscar emprego, eu tenho falado sempre isso que eu posso, buscar emprego é um erro, tem que buscar uma atividade para fazer. Você pode vender coisas, você pode empresariar coisas, você pode agitar coisas independente do teu emprego. Para você ter uma ideia, JR, eu não tenho fundo de garantia há 48 anos. Eu não tenho férias, eu sou profissional liberal e nunca me faltou nada. A pessoa diz, mas você não vai tirar férias? Eu vou tirar férias, mas eu tenho que controlar o dinheiro que eu vou ganhar, porque se eu parar é que nem andar de bicicleta. Parou, a bicicleta cai. Então você tem que trabalhar e descansar um pouco, trabalhar, etc., e fazer a tua vida. Então o que eu acho que precisa é ter orgulho de trabalhar. Que infelizmente a nossa população não vê isso, porque infelizmente tanto vê, Rui Barbosa tem aquele célebre discurso, né? Tanto vê prosperar as iniquidades, sem vergonha de ser honesto. Não só trabalhar, né? Mas saber administrar aquilo que se tem. Porque como o pastor Carlos Pedro falou, muitas pessoas trabalham a vida inteira e não tem nada. A questão da injustiça social que vivemos hoje no nosso país é fruto de uma sociedade corrompida. Exatamente. Entende? Então, o que nós temos que ter prazer em trabalhar, temos que ter orgulho de trabalhar. Sim, mas trabalhar e saber administrar aquilo que você tem. E ser um bom administrador daquilo que Deus te dá. E não é só dinheiro. Não é só dinheiro, né? Saber administrar tudo que você tem na sua vida. Eu conheço pessoas que ganham muito pouco e são prósperas. Elas conseguem fazer coisas, obra na sua casa, que muitas pessoas que às vezes têm 2 carros na garagem não fazem. Eu conheço pessoas que são sócias numa empresa, ambos ganham a mesma coisa, dividem o provento daquele lugar da mesma maneira, e um é próspero e o outro não é. Então isso também a gente tem que pensar. Como eu administro, como eu estou cuidando daquilo que Deus tem me dado. Quando a pessoa pensa, né? Quando a pessoa pensa que vou ganhar dinheiro para comprar isso, já é um sinal de que alguma coisa está errada. Eu acho que dentro da palavra de Deus existe uma premissa, que é o dar.
A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 6, 38, é dando que se recebe, é cuidando dos que precisam, mas muitas pessoas querem ter só para si. E isso é uma premissa de Deus. Porque Deus disse, quando você dá aos meus pequeninos, você está cuidando de mim. Eu tive fome e não me deste de comer. Estive nu, não me vestiste. Estava preso e não foste me visitar. E os discípulos disseram, quando, Senhor? Quando não fizeste a um dos meus pequeninos. Então, para que quer enriquecer? Só para ter? Não é? Então a gente também tem que olhar por uma premissa cristã. Eu quero ter para ajudar, eu quero ter para ser bênção na vida de outros, só quero ter para ter um carro zero e andar por aí lindo e maravilhoso com a etiqueta na minha roupa. Então existe um princípio do Evangelho de Cristo que não foi riqueza. Jesus não veio a esse mundo trazer riquezas. Me deixa eu ler o Salmo 73, ele está aberto aqui. Por que o senhor não leu o Salmo 73? 73. Salmo 73, verso. Só vou ler os 3 versos. Eu recomendo o Salmo inteiro para todos os nossos ouvintes. O 13. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Aí o 17. É bom ler ele todo, mas vamos só. 17. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. E aí, ele pula para o 21, vamos pular para o 28. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Esse salmo, ele começa com uma reclamação impressionante ao olhar para o lado e ver gente que está prosperando adoidado, gente que está fazendo e acontecendo, e são maus, mas isso acontece até que nós tenhamos uma reflexão, e quando nós entramos diante de Deus, chegamos à conclusão de que ele é bom. JR, é impressionante como a igreja do século XXI, ela abandonou a palavra distribuir para pensar em acumular, que é bem próprio do capitalismo hoje, né? Mas vou falar aqui só sobre o chamado de Moisés. Moisés, quando ele foi chamado, Deus deu a ele alguns sinais, insistiu para que ele fosse libertar o povo do Egito, e Moisés fez uma pergunta muito interessante. Moisés perguntou assim, e qual vai ser o sinal que realmente vai dar certo essa obra aí que vai acontecer? Deus disse para ele, você vai até lá no Egito, pega o meu povo, traz para cá, e pronto, esse é o sinal. O sinal é você ir lá e fazer o que eu mandei. Então vamos lá. Tem algum privilégio em ser crente em relação a ter ou não ter coisas? Não tem privilégio nenhum, muito pelo contrário, biblicamente não há privilégios. Biblicamente é aflição, perseguição, injúria, nada disso. A gente vive num mundo injusto, certo? Nós temos um justo juiz, e o sinal que nós vamos ter da nossa prosperidade é fazer o que Deus mandou nesse mundo injusto. E a gente vai ver exatamente o que vai acontecer. Um dia nós cremos que Deus vai julgar todas as coisas. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação dos nossos debatedores, o assunto quente, polêmico, mexe com todo mundo tem opinião, esse assunto vai esticar na hora do almoço, hein? Colega de almoço, fala, o que você achou? Eu acho isso. Você concorda com quem? Eu concordo com fulano. E com meu, eu discordo totalmente. E vai ser uma festa, porque nós precisamos debater esse assunto o tempo inteiro, observar o que diz a palavra de Deus coerentemente, estudar a palavra, vê-la como única regra infalível de fé e prática. Tem muita coisa que a gente precisa fazer, e a igreja tem uma enorme responsabilidade nesse ensino e também nesse aprendizado. Como igreja, nós precisamos reaprender o que diz a Bíblia. Muitas igrejas deixaram a Bíblia de lado. Estou dizendo igreja, não sei, tem igreja no Brasil, tem gente que fala igreja brasileira, como se conhecesse a igreja no Brasil. A igreja do Brasil é muito grande, gente. A igreja do Brasil é gigante. A igreja do Brasil é uma igreja enorme. Então nós temos muitas questões que muitas vezes nós simplificamos, achando que podemos defini-la via Twitter. São 140 caracteres e acabou. O assunto é profundo e nós precisamos continuar nos aprofundando nele. Pesquisa 93. Alguma vez você já achou que Deus foi injusto? 79% dos nossos ouvintes por telefone disseram que não. 58% deles no nosso site também disseram que não. JR gostaria de destacar aqui no WhatsApp que tem muitos dos nossos ouvintes mandando parabéns pro Dr. Gevaé pelo WhatsApp. Olha aí. Muito obrigado, meu. E à noite vai ter um jantar lá na casa do JR, que ele vai me oferecer. Obrigado, gente. Na 93 FM, JR Vargas.
Esse é o Debate 93. O início da minha caminhada cristã, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, foi linda e intensa. Eu era apaixonado pela obra de Deus e sempre queria mais. Só que ao começar a trabalhar internamente, esfriei e cheguei ao ponto de pedir a Deus que me matasse para não me desviar. Hoje eu vivo uma crise de identidade cristã e tenho saudade do início. É normal passar por um período de esfriamento espiritual? Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, passa por isso? O que fazer quando sentimos que já não somos mais os mesmos crentes do início? Qual o segredo daqueles que parecem ser constantes e inabaláveis em sua fé? Eclesiastes 7, versículo 8 diz que melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Salomão estava se referindo à nossa vida e à nossa comunhão com Deus. Como terminar bem? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um forte abraço. Muito obrigado, JR, muito obrigado a essa querida rádio, muito obrigado por esse privilégio. Eu termino dizendo, portanto, meu amigo, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você Pode faz. ser suco de uva também, pode ser um refrigerante. Com alegria. Com alegria, esse é o ponto. Pastora, obrigado, pastora. Eu que agradeço, JR, quero deixar um versículo, Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Quero deixar um abraço para Carmen, para Darlene, para Débora, para Adriana Ferrari, lá de Minas Gerais, estão ligadinhos, para o meu esposo, para Adriana Freitas e para a Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio. Quero deixar um grande beijo para todo mundo, te agradecer por mais um dia estar aqui com você nesse Debate 93. Alegria nossa, Outubro Rosa, tá bem, muito bem representado nosso Outubro Rosa. Reverendo Júnior, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Escolha Neto, e a gente continua lá com a nossa série de mensagens Um Sentido para a Vida. Todo domingo às 19 horas você é nosso convidado. Muito bem, muito obrigado, querido doutor Luiz Fernando Jevaé, aniversariante do dia. Foi um prazer estar aqui com vocês, eu comemorei muito, gostei muito do debate e até a próxima. Maravilha, então hoje nós vamos agradecer a Deus pela vida do doutor Jevaé, orando aqui com ele. Antes de nós orarmos aqui, sob a liderança da pastora Luciana, que canta muito, nós vamos ter aqui o parabéns para você, tendo como back os demais pastores. Vou pedir a Marcela, a Luciana, por favor, vão lá, vamos pro back lá, as duas lá para o back. Nesse instante aqui, vamos ter aqui o back masculino, os homens vão ter o baixo, vão juntar aqui. Termine o programa, nós vamos servir aqui salgadinho, doces, etc. Isso é que é prosperidade, que maravilha. Então vamos lá, pastora, pode começar. Pelo amor de Deus, JR, você tem certeza disso? Vai bem, tá indo bem. Ô, Luciana, cadê você, Luciana? Vai lá. Rosane canta muito, não. Mas a Luciana começa, vai lá, Luciana. Ela nem sabe o que é, ela nem sabe o... Nessa data Sabe a letra de cor? Felicidade, olha, muitos anos de vida. A Rosane chegou cantando pro JR. Mas é pro Jevaé, ela sabe tudo. Bênção puríssima. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esse tempo precioso de vida, agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Vamos orar agradecendo pela vida do Jevaé, vamos orar pelo tema de hoje, assunto muito empolgante aqui para nossa reflexão, pedindo ao reverendo Júnior para orar conosco. Vamos apresentar também como temos feito diariamente diante de Deus. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela oportunidade de debater esse assunto tão importante para a vida de cada crente, ó Pai, das nossas igrejas. Que o Senhor dê sabedoria que precisam para que eles possam viver a vida, para que eles possam aproveitar tudo o que vem de Ti, Senhor, com contentamento e com alegria. Agradecemos, ó Pai, por mais um ano de vida do Dr. Jevaé. Nós sabemos, Senhor, o quanto tem abençoado o Teu servo e que ele seja luz onde quer que ele esteja. Senhor, esteja também com aqueles que estão enfermos, que estão enlutados, esteja com as pessoas que sofrem nesse país, que o Senhor venha guardar e cuidar de cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.